E você pode pensar que comprar dólar vai te proteger, mas isso não é verdade. Saíram agora notícias, vocês vão ver matérias no dia de hoje, sobre o Lula atacar a liberdade, a independência do Banco Central do Brasil. Banco Central do Brasil como se fosse um órgão independente, né? O presidente da República pode achar uma coisa, mas não importa, o Banco Central vai tomar as medidas necessárias para proteger a moeda do país, entre outras coisas. Só que na hora que te protege, isso é contra os interesses dos parasitas. Muitas vezes, parasitas, como vocês percebem na Argentina, por exemplo, eles querem imprimir dinheiro, ou eles querem brincar com a taxa de juros, como o Lula está querendo brincar, e o Banco Central acaba sendo uma barreira para isso. Então, que tal você remover a independência do Banco Central para poder fazer o que quiser com o dinheiro? E sabe quem que vai perder com isso? Você. A sua liberdade. Não somente a liberdade financeira, mas também a liberdade física. E isso está acontecendo em países como Argentina, Líbano, entre outros, né? E a tendência é que a mesma coisa aconteça no Brasil. Eu vou explicar nesse vídeo para vocês de como isso acontece e como você pode proteger. E falando nisso, né, você sabe que a maior proteção que você pode ter é acumular Bitcoin. E você pode usar o Bitcoin para proteger a sua liberdade. E eu venho falando disso nos vídeos anteriores, né? Eu mostrei como minha carteira pessoal, a carteira HODL, acumulou 40% mais Bitcoins do que quem apenas deixou o Bitcoin parado em carteira. E você também pode ter essa vantagem de acumular Bitcoins mais rapidamente num momento crítico como esse. E a minha carteira, ela é automatizada. Ela torna esse processo de acumular Bitcoin muito mais fácil para você. Basta apertar um botão e você vai ver a mágica acontecer. Então, seja HODL, entre para minha carteira HODL e proteja a sua liberdade. O link está aqui embaixo na descrição. Quem tiver interesse, corre e aproveita, porque a hora é adequada. Mas bem, vamos falar então desse processo, né, de destruição da moeda, destruição de valor e como você pode se proteger disso. Para explicar, eu acho melhor começar falando sobre a Argentina. Saiu uma notícia hoje de que a Argentina aprovou uma nota de dinheiro, papelzinho, de 2.000 pesos. A maior nota na Argentina era de 1.000 pesos. Para ter ideia, isso vale menos de 3 dólares. Essa é a nota mais valiosa na Argentina, tá? E aí aconteceu, os bancos não tinham mais espaço para armazenar tantas notas. Você imagina, se a maior nota vale 3 dólares, como é que eles armazenam milhões de dólares, bilhões de dólares dentro de um cofre? Não dá, não cabe. Então pediram para o Banco Central argentino criar notas de maior valor. Mas claro que tinham que ser notas de muito mais valor do que de 2.000 pesos. Afinal, desde que a nota de 1.000 pesos foi lançada, a inflação acumulada na Argentina foi de 840%. Portanto, o normal seria uma nota de 10.000 pesos, né? Mas o governo argentino não quer passar essa vergonha, então aprovou somente uma nota de 2.000 pesos, que vale ao redor de 5 dólares. Ou seja, não resolve o problema, né? Mas mostra a destruição da economia, a destruição da moeda devido à inflação. E desde que o Alberto Fernandes assumiu em 2019, ele aumentou a quantidade de dinheiro, de notas na Argentina, em 4 vezes. Essa é a inflação real. Inflação é o aumento da base monetária. Ele aumentou essa quantidade de dinheiro em 4 vezes. Esses dados de preços de cesta de produtos e tal, isso não é inflação, isso é consequência da inflação. E os produtos vão ter uma subida de preço, mas não de forma imediata. O que vai acontecer, essas 4 vezes que a gente teve de aumento de dinheiro, vai impactar na inflação, no aumento de preço dos produtos, ao longo de vários e vários anos. Uma forma que o governo usa para maquiar a inflação real é a taxa de juros. É subir a taxa de juros, porque aí fica mais caro para você conseguir pegar um empréstimo e também incentiva as pessoas a deixarem o dinheiro travado no banco para ganhar juros, para ganhar mais dinheiro. Então o dinheiro da inflação acaba não escoando para a economia. Fica travado em bancos e parece para você que o aumento de preços na economia foi menor. Mas isso é somente temporário. Então governos usam taxa de juros justamente para maquiar a inflação alta. Pois bem, o valor do dinheiro na Argentina caiu para 1/4 do que valia no final de 2019. O poder de compra do argentino foi roubado. A liberdade dessas pessoas se expressarem votando com aquilo que realmente importa, que é o dinheiro, né? Se você coloca dinheiro naquilo que você defende, ela foi reduzida.
Você agora tem muito menos poder de compra e consegue votar, porque esse é o voto real, né? Você comprar algo, você fala, eu quero mais disso na economia e menos daquilo que eu não comprei. E agora você não tem mais esse poder. O seu voto, né, a sua expressão foi reduzida. O povo argentino depende muito mais agora do Estado para sobreviver, de migalhas do Estado, de bolsas para sobreviver. Esse é o grande risco à sua liberdade. E claro, o dólar o governo ainda pode proibir, ele pode confiscar, ele pode fazer como vários países já fizeram, mas com o Bitcoin não. E as pessoas não se dão conta disso, elas não conhecem direito o Bitcoin. Seria uma saída muito mais fácil para esse povo, mas eles tentam buscar o dólar e é difícil conseguir comprar dólar na quantidade necessária. As pessoas acabam expostas ainda à moeda local e perderam 90%, vão perder 90% do poder de compra. E como que isso se reflete no Brasil? Né? Por que eu estou falando de tudo isso? Porque esse é um processo que acontece em todos os países. E no Brasil não é diferente. A gente tinha uma proteção um pouco maior quando a gente estava num governo... É tudo parasita, tá, pessoal? Tanto faz o governo. Mas no governo Bolsonaro, eles tinham uma tendência de deixar o mercado mais livre. Né? Eles tinham, não, vamos deixar, não se mexe, é liberdade de mercado, livre mercado. E, obviamente, o governo Lula, não. Ele segue o padrão da América Latina, da Argentina, da Venezuela e dos outros países daqui, que é justamente de um governo intervencionista. Esse negócio de independência, para eles, não é bom. Banco Central independente, impedindo de eu fazer as políticas populistas que eu quero. Então, é normal que a gente veja esse tipo de ataque. E saiu matéria hoje falando que o Lula não entende por que a taxa de juros no Brasil é alta. Ele não entende o que eu expliquei para vocês, que a taxa de juros serve para maquiar inflação. Se o governo imprimiu uma quantidade absurda de dinheiro nos últimos anos, a inflação real, por exemplo, da Argentina seria de 4 vezes, né? Seria de 400%, 500%. Por que não é? Por que está só 100%? Porque uma taxa de juros alta impede que esse dinheiro chegue realmente no mercado. Ele fica travado em bancos. No Brasil, a mesma coisa. Por que a nossa taxa de juros é alta? Para que a gente maqueie a inflação real. Então, o dinheiro que foi impresso não chega na economia, fica travado dentro de bancos. É por isso, Lula, que existe taxa de juros alta no Brasil. Na cabeça dele, a taxa de juros significa somente dinheiro na bolsa de especuladores ricos e não no bolso do pobre. Esse dinheiro tinha que estar na mão do pobre, o pobre comprar coisa e está lá no banco, né, rendendo para especulador. Ele não entende que a taxa de juros é um instrumento do Banco Central para mascarar o impacto real da inflação. Como eu falei, governos imprimem quantidades colossais de dinheiro. Se esse dinheiro chegar na economia, vai gerar um aumento de preços brutal, já que a quantidade de produtos na economia, a produção é a mesma. Você tem muito mais dinheiro, você vai precisar de muito mais dinheiro para comprar cada produto desse na economia. O preço de tudo sobe, entendeu? Ele acha que simplesmente pode baixar a taxa de juros, deixar o dinheiro na mão dos mais pobres, né? Empréstimo pra caramba, empréstimo a taxa zero, parcelar carro em 80 vezes, e isso não vai subir o preço do carro, isso não vai subir o preço dos produtos. Só que isso é impossível. A gente está falando de matemática, de lógica. É impossível. Vai acontecer o quê? A gente vai ter uma inflação absurda no Brasil. E isso significa o quê? Desvalorização do seu poder de compra. O carro que você compra por 100 mil reais vai custar 200 mil reais. Como está na Argentina, como está no Líbano. A batata que você paga 5 reais o quilo vai para 20 reais o quilo. É isso. A carne, a picanha que ele falou para você que ia ser baratinha, vai triplicar de preço. Banco Central independente. É a única barreira que pode impedir o Lula de fazer um absurdo desse. Por isso que o Lula não quer um Banco Central independente. Ele já falou que vai deixar o Campos Neto, esse sujeito aí, como ele fala, né, até o final do mandato dele, é 2024, ou seja, ano que vem, e depois vai ver o que faz com o Banco Central, que na opinião dele não faz sentido nenhum ser independente. Ele já deu a resposta. Ele não quer Banco Central independente. E na hora que acabar isso, significa que o Estado, que o governo Lula, controla tudo. Taxa de juros, impressão de moeda. E o que vocês acham que vai acontecer? Sim, inflação solta. Vai rolar solta como rola em todos os outros países da América Latina. E mais do que isso, o Lula afirmou, nas mesmas matérias, que ele pretende sustentar os países vizinhos. Porque de nada adianta um rico no meio da pobreza, segundo ele. Então, se a gente está melhor do que os outros, vamos dar dinheiro para os outros, vamos sustentar os outros ao nosso redor.
Só que o Estado não sustenta ninguém. O Estado é sustentado por você. Ou seja, você, além de sustentar o Brasil e o governo Lula, você vai sustentar também os absurdos dos países vizinhos. A notinha de 2 mil pesos, em breve de 5 mil pesos e 10 mil pesos, quem vai pagar a conta é você. A impressão dos outros países, a inflação de outros países, quem vai pagar é você. Com o seu poder de compra. Você vai ficar mais pobre. Você vai ser menos livre para votar com seu dinheiro. E você pode pensar que comprar dólar vai te proteger. Mas isso não é verdade. Os argentinos tentaram fazer isso por muito tempo por lá, vocês sabem, né? Tentaram dolarizar a economia. E o que aconteceu? Quando começou a impactar na economia local deles, o governo simplesmente limitou a compra de dólar, te obrigando a usar a shitcoin local, a usar peso, onde você é roubado. Não tem saída. Com dólar não tem saída. A única saída de verdade é o Bitcoin, porque ele é descentralizado e ele é aceito em qualquer local do mundo. Você consegue vender o seu Bitcoin em qualquer país do mundo. Quanto mais inflacionarem as outras moedas, mais valor terá o Bitcoin. Quanto mais dificultarem a compra do dólar ou de ouro, mais valor terá o Bitcoin. O Bitcoin é uma passagem aérea para fugir de uma zona de guerra, onde você será roubado ou morto. Tem noção disso? Essa passagem vale muito. E quanto mais perigoso se tornar o local, mais valor terá essa passagem. Proteja-se de toda essa loucura que a gente está vendo. Use real como a sua conta corrente para os gastos do dia a dia e use Bitcoin como sua poupança. Tudo que sobra, você compra Bitcoin. Se você quiser acelerar esse processo, conte com a Criptomaníacos, siga a minha carteira automatizada, clicando aqui embaixo na descrição.